Nesta lição, nós estaremos postando para você 2 vídeos. Então, não deixe de assistir a parte 1 e a parte 2. Muitas pessoas têm dito que não têm mais acessado os vídeos porque o vídeo acaba se tornando grande. Algumas internet têm dificuldade para assistir todo o vídeo por algumas interrupções. Por isso, estamos aí postando em 2 vídeos para ficar um arquivo menor e para uma melhor visualização. Então eu peço que você não assista somente a parte 1, a primeira parte do vídeo, mas não esqueça de também assistir a parte 2, então completando toda esta lição, a lição de número 6. Bem-vinda, bem-vindo ao programa A Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Nesta feita nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título A Fidelidade dos Obreiros do Senhor. Esta lição está baseada no texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 19 ao verso 30. Na realidade, lições bíblicas da CPAD coloca até o verso 29 na leitura bíblica em classe, mas na lição propriamente dito ela coloca até o verso 30. Nós vamos ver isso no tópico 3. Mais uma vez, um equívoco que é colocado pela revista da CPAD, e fica aí a nossa sugestão à equipe pedagógica, à equipe responsável pela revista CPAD, tomar os devidos cuidados nessas questões, como outras questões que nós já vemos ao longo do tempo mencionando aqui também nesses vídeos, que seria muito bom essa atenção para esses itens para um melhor aproveitamento das lições bíblicas da CPAD. A leitura bíblica que se encontra em Filipenses 2, 19 a 30, diz o seguinte: vou fazer a leitura para você acompanhar, para nós meditarmos nesse texto. Diz assim: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tem igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo e vós logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha minha saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E, de fato, esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tendo-o em honra. Pois, pela obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a vida para atender o seu lugar às minhas necessidades. Esse é o verso 30, que vocês vão ver está presente no tópico 3. O texto áureo da lição está baseado no verso 19 que nós lemos. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então aqui nós vemos Paulo dizendo que esperava encaminhar Timóteo para ter notícias a respeito dos filipenses, para que ele ficasse mais aliviado, sabendo da situação deles. E a verdade prática diz: os obreiros do Senhor devem estar conscientes quanto à sua responsabilidade no santo ministério. Então nós vamos ver nessa lição, uma lição que chama a atenção das pessoas envolvidas na obra de Deus, sobre a sua responsabilidade nesse santo ministério da pregação do Evangelho. Objetivos propostos pela lição bíblica da CPAD é reconhecer a preocupação de Paulo com a igreja, pontuar o modelo paulino de liderança,
inspirar-se à prática cristã como o exemplo de Epafrodito e a minha sugestão de todas as lições, aplicar na sua prática diária o conteúdo aprendido. No arquivo de slides que eu deixo para vocês sempre junto com o meu vídeo, tanto no meu blog, como no blog Rede Mão Amiga, como no meu canal do SlideShare, slideshare.natalindasneves1. E lá eu deixo para você o arquivo de slide, e nesse slide desta feita eu estou deixando também a orientação pedagógica que está na lição bíblica da CPAD na página 38, que achei interessante, e deixo aí para você também fazer um acompanhamento. Entendo que essa orientação é bem útil para esta lição. E para introduzir a lição, nós vemos que Paulo, nesse texto que nós vemos, está impedido de ir até os Filipenses, que nós já estudamos em lições anteriores, devido à sua prisão. Mas ele envia 2 dos seus melhores auxiliares, que ele vai citar aqui na lição, que é Timóteo e Epafrodito. E ele coloca por que são os melhores, pelas suas qualidades, as qualidades tanto de Timóteo e também de Epafrodito, que são muito úteis no ministério do apóstolo Paulo. Nós vamos ver então essas qualidades e trazer uma aplicação, trazendo aqui algumas orientações como exemplo desses 2 cooperadores para os obreiros na obra do Senhor dos nossos dias, bem como para toda a igreja. Entretanto, Paulo deixa claro que pretendia visitá-los também, assim que possível. Então, Paulo, ele expressa aqui a sua intenção, a sua vontade de estar junto com os filipenses, acompanhar, rever, matar a saudade e também continuar as orientações que ele já havia começado e que aqui estava reforçando através desta epístola. Mas enquanto não fosse possível, Paulo estava seguro, pois havia mentoreado e preparado companheiros comprometidos com a causa do Evangelho. Então, Paulo aqui, ele se sente seguro em enviar esses 2 companheiros, porque eram pessoas que haviam demonstrado, através do seu exemplo, do companheirismo, o seu comprometimento com a causa do Evangelho. Então nós vemos aqui que esses são bons exemplos para o ministério pastoral de nossos dias. O tópico 1 da lição tem o título Preocupação de Paulo com a igreja. Paulo, um líder comprometido com o pastorado, este é o primeiro item. Então nós vimos na lição anterior que o apóstolo Paulo, ele teria muita coisa para se preocupar com a sua prisão e também com o seu possível martírio. Nas lições anteriores, nós vemos que Paulo fala sobre o seu grande dilema, a vontade de estar com o Senhor, já sofrido muito pelo Evangelho, a vontade de que seja levado pelo Senhor através da morte para estar eternamente com Deus. Mas nós vemos que ele, por outro lado, queria exercer o seu ministério diante da vontade de Deus, que sendo necessário estar vivo, que ele pudesse então pastorear em favor da igreja. Mas vemos que Paulo, mesmo preso, mesmo com todas essas preocupações, ele também estava preocupado com a vida espiritual de Filipos. Poderia dizer, já combati o meu combate, já fiz o meu papel. Mas o apóstolo Paulo tinha feito muita coisa pelo Evangelho e pela igreja, mas mesmo assim, mesmo na sua dificuldade, ele estava preocupado e evidenciando esforços para deixar tranquila a igreja e para orientá-la, para entregá-la à igreja, ao Senhor, uma igreja pura. Combling, na página 46, é uma das referências que eu deixo no meu arquivo de slide, você pode citar ali, buscar, pesquisar. Pelo contexto, ele diz que fica subentendido que havia problemas urgentes na igreja de Filipos. Por isso, essa preocupação do apóstolo Paulo com a igreja, que era esse apóstolo que era comprometido com o pastorado e comprometido com a igreja, com o Evangelho. O item 2 diz Paulo, o mentor de novos obreiros. O Engartner, na página 65 do seu livro também, ele diz assim, ele não age sozinho, e não é do tipo de árvore em cuja sombra nada cresce. Então aqui esse autor, ele fala dessa característica do apóstolo Paulo, que ele era um líder que não estava preocupado com sombras, muito diferente de muitos líderes dos nossos dias, que eles tentam abafar as pessoas que se destacam. Um líder que de repente tem alguém ao seu lado com características que agradam a igreja, pessoas que têm uma boa eloquência, uma boa palavra, uma boa afeição pela igreja. Muitos líderes, em vez de
utilizar essas pessoas, dar liberdade para trabalhar ao seu lado, como o apóstolo Paulo aqui, mentorear, estar junto, aquilo que estiver fora da sua orientação, do seu desejo, chegar, conversar. Em vez disso, eles tentam, muitos líderes hoje, nos nossos dias, eles tentam apagar esses novos líderes, essa nova liderança, companheiro, que pode estar ao seu lado, e preocupado com o seu próprio ministério, no sentido, entre aspas, não um ministério que dado por Deus, mas o seu ministério criado por si mesmo, preocupado com o seu próprio interesse. Aqui nós vemos que Gaston diz que o apóstolo Paulo ele não tinha essa preocupação. Ele não era uma árvore em cuja sombra nada cresce, mas as pessoas que estavam ao seu lado, o apóstolo Paulo investia neles, mentoreando-os e preparando-os para o ministério, sem se preocupar se eles iriam fazer algo melhor ou aparecer mais do que ele próprio. Mas a preocupação dele era com o evangelho. Paulo dedicou parte do seu ministério preparando esses sucessores, como nós vamos ver na lição, como Timóteo, como Epafrodito, nós vemos Tito e muitos outros líderes que o apóstolo Paulo investiu, dedicou a sua vida, dedicou tempo para ensinar, para mentorear, ensinar a melhor maneira, o caminho do Senhor, sem preocupação, sem ciúme, mas preocupado com a obra de Deus. Paulo ensinou seus auxiliares a buscar o que é de Cristo e não dos seus próprios interesses. Nós vemos isso bem claro nesse texto, que Paulo ensinou esses seus companheiros a buscar o interesse de Cristo, a obra de Deus, e não buscar os seus próprios interesses, não priorizar isso na sua vida, no seu ministério, porque o apóstolo Paulo sabia que isso leva somente ao fracasso, ainda que muitos pareçam ter sucesso, mas não têm a excelência no ministério, porque não estão dentro da vontade de Deus, mas estão buscando os seus próprios interesses e aí fazendo as suas artimanhas, a sua política para manter a sua liderança, ou manter o seu status. O item 3 diz, Paulo, um líder que amava a igreja. A epístola aos Filipenses deixa claro a relação de amor entre o apóstolo e a igreja. Nós já vimos isso desde a primeira lição. É importante você que ainda não viu, não assistiu o vídeo da primeira lição, da segunda, terceira, quarta, ou seja, as 5 lições anteriores, reveja, leia, está à sua disposição, e nós vamos ver que fica bem claro no início dessa epístola, o relacionamento de amor que existia entre o apóstolo e essa igreja. Tanto o apóstolo amava de uma forma sublime, um amor ágape, um amor por excelência pela igreja, como a igreja também demonstrava esse amor, esse respeito pelo apóstolo Paulo. Porque Paulo não tratava a igreja como um negócio, mas ele tratava a igreja como a menina dos olhos de Deus. A igreja como algo especial que foi comprado pelo sangue de Cristo, algo que o próprio Deus deu a si mesmo para salvá-la, a si mesmo para resgatar esta igreja. Então o apóstolo Paulo ele não tratava como um simples negócio para obter mais condições financeiras, mais status, mas ele tratava como a menina dos olhos de Deus, como aquela igreja que ele teria que prestar conta em relação ao seu ministério diante de Deus, procurando conduzir a igreja para uma purificação, para uma santificação. Mesmo as admoestações e exortações demonstravam um profundo amor para com a igreja. Mesmo o apóstolo Paulo, quando ele chamava a atenção, admoestava a igreja no seu comportamento, fica bem evidente também a sua preocupação com a vida espiritual, com o relacionamento com Deus, buscando de qualquer forma, mesmo com um elogio, mesmo com uma demonstração, com uma exortação, conduzir a igreja para mais próxima da comunhão com Deus. A igreja deseja ser amada pelos seus líderes, é bem claro isso, 2 Timóteo 2:1-26, ela deseja ser amada, não ser explorada, não ser oprimida, mas ser amada pelos seus líderes. Tem muitos líderes que se esquecem disso, ou se esqueceram, talvez tiveram um início de ministério, um comprometimento com a obra de Deus, passaram dificuldade, e muitas vezes ficam se resgatando dessa vida anterior que estiveram com Deus, esquecendo que o que vale hoje é o presente, no momento que estão na frente da igreja, como estão se comportando, qual é a motivação que tem deixado, ou se tem colocado-os à frente da igreja. Muitos têm se esquecido disso. A sinopse desse tópico diz: o compromisso pastoral do apóstolo Paulo passava pela mentoria que ele exercia sobre os novos obreiros e por seu amor pela igreja. Ele não era gerente de uma instituição,
mas pastor de uma igreja. Página 39 das lições bíblicas da CPAD. Então fala aqui que o apóstolo Paulo estava preocupado em mentorear, ou seja, investir o seu tempo para preparar os seus sucessores, não preocupando-se que se iriam tomar o seu lugar, e ele não tratava como negócio, como gerente de uma instituição, mas como pastor, aquele que deve amar a igreja, a exemplo do próprio Jesus. O título do tópico 2, o envio de Timóteo a Filipos, do verso 19 do capítulo 2 ao verso 24. O primeiro item diz: Paulo dá testemunho por Timóteo. Paulo já havia enviado Timóteo em missões semelhantes, nós vemos isso nas demais epístolas, 1 Coríntios 4, 17, 1 Coríntios 16, 10 e 11, 1 Tessalonicenses 3, 1 a 10, e vemos que ele enviou o Timóteo em missões semelhantes a que ele está aqui fazendo com Filipos, aos filipenses, e que teve bons resultados. O apóstolo Paulo não estava aventurando com Timóteo, mas o apóstolo Paulo já tinha resultados anteriores quando ele enviou esse Timóteo em missões semelhantes e demonstrou o seu comprometimento com o Evangelho e que trouxe bons resultados para a igreja. Paulo considerava Timóteo como filho, 1 Coríntios 4, 17, 1 Timóteo 1 e 2, nós vemos que o apóstolo Paulo tratava Timóteo como seu filho, e chamava muitas vezes ele como filho. Tamanha era a sua afeição, tamanho o seu amor por Timóteo, que ele viu que há muito tempo que ele desde jovem tinha essa vocação. Então nós vemos aí que o apóstolo Paulo conhecia muito bem Timóteo já há muito tempo, desde a sua formação junto com a sua mãe, com a sua avó, e ele viu qual era a sua instrução recebida a respeito do Evangelho. Então ele conhecia muito bem e podia recomendar. Paulo confiava no caráter e na vocação de Timóteo, sabia que faria o melhor para a igreja. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo conhecia Timóteo, sabia que ele tinha um bom caráter e conhecia a vocação de Timóteo, confiava nessa vocação. Então não era ali um político, não era alguém que bajulava a Paulo e por isso ele estava recomendando, não era alguém que por outros meios tentou chegar-se próximo de Paulo com seu interesse de ter o seu ministério, o seu destaque. Mas como nós vemos hoje muitas vezes no ministério, pessoas que não são chamadas, pessoas que não são vocacionadas, mas que por amor ao poder, à posição, eles se aproximam dos líderes, muitas vezes tentam denegrir a imagem que são verdadeiramente vocacionados, procurando ter benefício em relação a isso. Mas a Timóteo não. Timóteo era realmente vocacionado por Deus, tinha a sua convicção do seu chamado, e o apóstolo Paulo também estava aqui recomendando com segurança a Timóteo devido à sua formação, à sua experiência e também à sua convicção, a convicção que ele tinha, melhor dizendo, a respeito da vocação de Timóteo. Tinha convicção que Timóteo pregaria o Evangelho com total comprometimento a Cristo. Nós vemos isso no verso 20. Porque ele sabia que Timóteo não estava comprometido com seus próprios interesses, mas estava comprometido com o Evangelho, e estava preocupado com a igreja do Senhor, e estava preocupado em contribuir para esse crescimento e para a comunhão da igreja para com Deus. Não era alguém que estava buscando seus próprios interesses, como diz aqui o apóstolo Paulo nesse verso 20 e 21. O item 2 diz o modelo paulino de liderança. Qual era o modelo do apóstolo Paulo de liderança? Aqui fica demonstrado, como nós já vimos, e nós vemos que o modelo deixado por Paulo a Timóteo, Epafrodito, Tito, além de outros que o acompanharam no seu ministério, foi de dedicação. Paulo demonstrou que era um homem dedicado para a obra de Deus, para o Evangelho. Foi um ministério de humildade. O apóstolo Paulo foi um homem humilde. Um homem que não buscava a opressão, não buscava os seus próprios interesses, estar sobre os outros, maior do que os outros. Mas o apóstolo Paulo, ele tratava como prioridade o Evangelho e tratava as pessoas com respeito, com carinho. Disposição, né? Disposição. Era um homem que estava sempre disposto a tomar uma ação em favor do Evangelho. E um homem com um ministério de amor pela obra de Deus. O apóstolo Paulo, melhor do que ninguém, demonstra um amor muito grande pela obra de Deus, principalmente pelas almas, né? Para que elas pudessem encontrar o poder do Evangelho, o poder transformador que ele havia encontrado, que havia transformado a sua vida, e ele tinha isso como prioridade na sua vida. No verso 19 ele diz assim: para que também eu esteja de bom ânimo. Então nós vemos aqui que a vida pessoal do apóstolo se fundia muito com o seu trabalho evangelístico. Ele
A sua vida pessoal e o seu ministério estava muito ligado. O seu sentimento era algo muito ligado, intrínseco com a própria vida ministerial. Ele estava muito envolvido. Era uma forma de liderança que demonstrava ânimo em saber que as pessoas estavam sendo conduzidas por amor. Então esse era o modelo que o apóstolo Paulo ele transmitia, era a interação da sua vida pessoal, dos seus sentimentos com a própria obra de Deus. O principal ensino de Paulo considerado era de um líder servidor da igreja, aquele que estava ali para servir. Nós vemos muitos discursos de muitos líderes, como já disse, muitas vezes baseado na sua vida anterior, pessoas que até conduzem os seus próprios liderados a exaltar a sua humildade, mostrar para o povo que ele é humilde, que ele é servidor, mas que na realidade não é um ditador muitas vezes. Então o apóstolo Paulo aqui, ele demonstrou que era um líder servidor, ele estava ali para servir a igreja, estava para servir o bem da igreja, estava ali para mentorear e auxiliar os seus companheiros e não destruir o ministério dos seus companheiros, mas dar apoio, dar suporte. E ele fazia isso como servo, mesmo ele sendo o grande apóstolo que ele era. Não estava preocupado com isso, mas preocupado em servir. Eu já citei aqui o livro O Monge Executivo como uma boa leitura para você que é professor, você que é aluno de escola dominical, em relação a isso. O líder cristão deve servir a igreja e jamais servir-se dela. Mateus 20, 28. Nós vemos que muitas pessoas querem utilizar a igreja ao seu favor, querem utilizar a igreja em favor da sua família. Nós temos muitas igrejas aí hoje que são praticamente uma empresa familiar, que o líder está com a preocupação de conduzir o seu filho e os seus parentes para dar continuidade no seu ministério, mas nós vemos pessoas que muitas vezes não são vocacionadas, tirando benefício disso, mas o líder não deve servir-se da igreja, mas servir a igreja. E deve incentivar e promover e dar suporte àqueles que verdadeiramente são vocacionados, sendo parente ou não. Então nós sabemos que muitas pessoas muitos filhos de pastores, muitos parentes realmente são vocacionados, mas nem todos que estão aí no ministério, seguindo o seu líder como parente, são vocacionados. Então a igreja deve observar isso, a igreja deve cobrar isso também, como já coloquei em lições anteriores. Muitas vezes somos ensinados a sermos passivos e a aceitar tudo. Não, nós temos que também cobrar transparência e integridade na nossa igreja, principalmente porque nós pregamos o evangelho, pregamos a mensagem que Cristo ensinou, é uma mensagem de transparência, é uma mensagem de honestidade, de integridade. E nós como igreja, muito mais temos que cobrar isso também dos nossos líderes na nossa igreja. O apóstolo Paulo é um exemplo de um líder servidor. Aqui nós vemos no item 3 as qualidades de Timóteo, do verso 20 ao verso 22. Timóteo foi solidário ao apóstolo, cuidando dos interesses da igreja de Cristo. Ele estava ao lado do apóstolo, solidário em todos os momentos, tanto os momentos de alegria, e que na maioria eram momentos de sofrimento. E Timóteo, mesmo nesses momentos de agonia, momentos de tristeza, que era a maioria na vida do apóstolo Paulo, quando nós olhamos pelo livro de Atos, pelas suas epístolas, ele estava ao lado, sendo solidário a esse apóstolo nesse momento de dificuldade, dando um apoio que ele precisava. Essa atitude de Timóteo certamente encorajou e deu muito ânimo a Paulo pela sua forma solidária, pelo seu companheirismo. Tinha um interesse sincero pelo bem-estar dos filipenses. Vemos isso lá no verso 20. O apóstolo Paulo diz que ele tinha um interesse sincero pelo bem-estar. Nós já vimos na lição anterior o que é sincero, é sincera. Era um interesse sem interesse. Parece redundante, mas é isso mesmo. Era um interesse sem interesse de ter algo em troca, mas era um interesse de contribuir para o bem-estar dos filipenses, para o bem da igreja. Essa é uma das características de Timóteo. Ele tinha essa preocupação, ele tinha empatia com a igreja, um referencial para toda a comunidade de fé. 1 Timóteo 4, 6 a 16, nós vemos essa empatia, o Timóteo se colocando no lugar da igreja, se preocupado e agindo para o bem da igreja conforme a sua necessidade. Serviu ao evangelho e a Paulo como filho ao Pai. Vemos isso no verso 22, o apóstolo Paulo dizendo que ele era como filho e tratava o apóstolo como seu próprio pai, ou seja, com reverência, com amor, com dedicação. Essa era uma das qualidades de Timóteo.
A sinopse desse tópico diz o seguinte, na página 40 das lições bíblicas da CPAD. O apóstolo desejou enviar Timóteo à igreja de Filipos, visando o fortalecimento da liderança local e, consequentemente, de todo o corpo de Cristo. Então ele desejou mandar Timóteo porque tinha boas características, boas qualidades, era comprometido com o evangelho, queria o bem da igreja e com isso visando o fortalecimento da liderança e também da igreja como um todo.